Olhar Facica. Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui de volta com o programa Olhar Facica, hoje falando sobre uso de tecnologias, na educação, com os alunos. Estamos falando aqui sobre essa manipulação que pode ser feita e está sendo feita. Você pode conferir isso nas suas redes sociais. Como pode uma pessoa tratar um evento e depois, num outro meio, ele traz o evento totalmente floreado e aí você é induzido a opinar de alguma forma. Nós levantamos o caso aí, conhecidíssimo, né, no jornalismo, o caso do Ibsen Pinheiro, que uma mídia colocou o caso dele como errado e 10 anos depois fizeram um editorial pedindo desculpas, mas aí atingiram o objetivo. Então nós temos essa questão, professor Anderson, da descontextualização de uma informação. É uma informação, mas descontextualizada. Sim, é muito comum. Geralmente a propaganda ela funciona nessa forma como uma maneira de também descontextualizar. A gente não precisa ir longe. Você estava citando historicamente a questão do Ibsen Pinheiro, e a gente pode pegar outros momentos. Por exemplo, vamos lembrar do modelo varguista no Brasil. Se a gente pegar o modelo varguista, a propaganda era uma ferramenta de desconstrução de um conceito que ele não queria. Ou seja, se a gente voltar e sair do Brasil e pensar no próprio Hitler, que passava a figura de um pai enérgico, porém carinhoso para a Alemanha, o que ele queria? Desconstruir, na verdade, o que a população poderia pensar e exatamente raciocinar aquilo que ele queria. E assim a gente pode perceber que, de uma maneira generalizada, essa desconstrução é um mecanismo perigoso, só que ao mesmo tempo é um mecanismo muito útil na mão dessas pessoas que querem exatamente moldar a informação pelo seu ponto de vista. E aí, caindo aqui para a nossa seara da educação, nós temos a questão das desvantagens, das vantagens, professora, que também, nesse sentido, se a gente esticar o raciocínio, a gente vai ver que o mau uso, né? O mau uso ou o uso exacerbado da tecnologia, ele vai potencializar problemas socioeconômicos também. Com certeza, né? Então você vê que a socialização é uma prática que vem, né, sofrendo várias mudanças, né? Então, em vez de, por exemplo, nos relacionarmos diretamente, né, nós com quem está disponível ao nosso redor em cada momento, né? Nós buscamos, por exemplo, nas redes sociais o contato com pessoas específicas, né? E esse comportamento que passa por uma mudança cada vez mais severa e acelerada no que nunca, merece uma atenção especial. Por quê, né? Porque nós temos que ter a consciência sobre o que esses impactos estão gerando no nosso comportamento individual. É verdade. Né? Desequilíbrio, estresse, ansiedade, né? As pessoas hoje refletem esse desequilíbrio, ou seja, chegam com opiniões meio atravessadas. E nós vemos assim que é um acesso, né, muito grande a um volume de conhecimento incalculável, né, de forma instantânea, né? Você vê que são tiros e gatilhos, né, a todo momento. Uma metralhadora. Né? É uma metralhadora. O professor já tocou num ponto importante, aí nós vamos cair na nossa seara, que é a educação. Eu tenho para mim que a educação é uma somatória, a formação é uma somatória de muitos grãozinhos ao longo do tempo. Contínuo. É óbvio que eu tenho questões pontuais. Nesse momento, eu preciso de um conhecimento de física. Então, eu vou atrás de um livro de física e vou pontualmente. Então, a minha capacidade de resolver aquelas questões de física, nesse contexto, não me qualificam como um físico. Tá certo esse raciocínio? E hoje a gente está vendo muito isso. As pessoas abandonando esse conceito de continuidade, de formação continuada, para ser uma pessoa crítica, com valores e princípios, etc. E elas estão assim, não preciso estudar mais. Agora eu tenho informação no YouTube. Vamos fazer um brief para eles.
Facilitou muito, né? Isso é realmente uma questão até interessante da gente analisar. E isso mostra mais uma vez toda essa transformação que acabou acontecendo. E uma coisa que também o professor Ademir, professora Érica, eu observo, tinha um outro professor que trabalhava com a gente, ele gostava de falar numa questão chamada lei do mínimo esforço. Lei de Murphy. A lei de Murphy é o contraponto. Né? Então, por exemplo, eu observo isso muito. A gente, como está retratando a questão da educação, vamos pegar, por exemplo, quando eu estudava, a palavra que eu não conhecia, eu tinha que recorrer aonde? Ao dicionário. Hoje, o menino dá um Google, ele tem o sinônimo, o verbete, toda a palavra, né, a sua condição gramatical de uma forma totalmente detalhada. Só que, por um lado, vocês podem perceber que a gente começa a notar também que alunos começam a ter uma redução de vocabulário, mesmo tendo uma ferramenta que potente, facilita para ele uma complicação na ortografia. Eu costumo brincar, a gente às vezes vê um aluno fez uma reforma ortográfica e eu brinco, não significa que todos os acentos agudos caíram. Muitas palavras continuam acentuadas. Sim. Por exemplo, né? Então, assim, eu acho que é um recurso que a gente tem, que facilita, mas e a maneira de se usar? O que está faltando? Será que seria a disciplina, professora, para poder usar isso de uma maneira correta? O que falta? Sim, com certeza talvez seja, né, na minha concepção, uma falta, sim, de disciplina, né, um mau uso, né, porque ficou muito banalizado, né, também, né, essa questão formal, né, que a gente utilizava antes, uma palavra, né, para si, uma palavra desconhecida, se usava o dicionário, hoje a gente joga, né, a gente não precisa nem escrever a palavra mais, é só falar. Né? E já aparece todos os sinônimos, né? E enfim, e você vê que isso é muito informal. E uma coisa que, a meu ver, que acaba tendo uma amplitude, né, que nós vemos que é até mesmo infinita, né? Falando aí contínuo, mais né? Olhando aí para um lado mais físico, né? Enfim, a gente vê que passa a ser reducionista também. Esse é um perigo, né? Porque quando a gente tira, dizia um colega meu, nós trabalhamos numa fábrica, ele falava assim: olha, Ademir, numa fábrica não, na vida não se pode queimar etapas. Então você está na etapa 1, você não pode passar para 3 sem ter passado na 2. E hoje a facilidade, não é facilidade, a acessibilidade a um conhecimento da etapa 3 antes de passar pela 2 não quer dizer que eu já sei, ou que eu não amadureci para isso. Eu acho isso um grande desafio para a sociedade, não para as escolas, mas para a sociedade. Não, mas para as escolas também, né? Isso reflete na sociedade, né? Porque isso, se você vê, né, queimando etapas, né? A escola, ela inadmissível, né? Por exemplo, queimar uma etapa, né? Então nós vemos assim que de certo modo, a informação, ela está acometendo num sentido, né, do aluno avançar sem aprender. E aí ele não avançou. Né? Ele carrega, assim, uma bagagem de, digamos... Informação. De informações, mas assim... não tem conhecimento. De burlar também aquilo. Sim, né? Porque se essa etapa for queimada... Como que as ideias vão ser concatenadas? Não vai haver essa organização de ideias. Isso. Eu estou me abastecendo de um conhecimento desorganizado em que eu não vou conseguir surtir nenhum efeito prático para mim, porque eu estou queimando etapas. É muito óbvio, não se aprende a escrever o nome sem, né, conhecer de uma certa forma o alfabeto. Não tem como. E aí, professores, agora a gente já chegou numa seara que a conclusão, ela acaba sendo inevitável. Se eu começo a falar coisas que eu não domino, mas que eu vejo, estou vendo ali a informação, aquilo lá é cor-de-rosa, aquilo lá é azul, eu estou vendo, e se eu clicar aqui fica amarelo. Isso é uma metáfora, né? Mas eu não sei por que aquilo está azul, amarelo ou cor-de-rosa.
Aí na hora que desligar o meu celular, desligar meu computador, o que eu sei? Com um simples, né, uma simples luz acesa, você sabe, né? Você tem a informação de que desligar o verde roteador está ligado, vermelho está desligado, né? Enfim, né? Várias outras, digamos, mecanismos, mecanismos, dispositivos, enfim, né? Convergência. Aí vai chegar nas convergências. Posso começar com uma citação filosófica? Claro. O que é, por que é e como é. Para ficar mais fácil para a gente posicionar o ouvinte. Verdade. Eu gosto muito dessas questões que fazem a gente refletir, porque quando a gente reduz... Porque eu tenho visto o esforço da academia em formar títulos e titulados em curto espaço de tempo. Pelo menos o raciocínio que eu acompanhei na década de 90, gastava-se no Brasil quase que 25 anos de educação formal para se ter um doutor, um pós-doutor. E depois houve-se um esforço orquestrado na estrutura educacional para que se abreviasse em 13, 14 anos essa formação cultural, educacional desse profissional, para que ele tivesse, entre aspas, pelo menos em objetivo inicial, 15, 20 anos a mais de amadurecimento ou de concatenações inteligíveis, vamos dizer assim. E a gente não vê isso na vida prática. Quando você olha os números gerais, nós temos alguns desafios gigantescos, professor. Sim. Vamos chamar isso de um folding, uma captação, vamos usar um termo de captação de recursos para investimento em alguma coisa. Você está citando aí os anos 90. É óbvio, é claro que não daria para seguir um modelo para toda a vida, né? Certo. O ser humano, ele transforma, as coisas vão sendo transformadas automaticamente. Não dá para um pai querer ensinar os dois filhos da mesma forma, com uma diferença de idade, cada uma dentro do seu momento. Então, quando você fala dessa convergência, professor Ademir, a ideia que me vem é a seguinte: é a gente na nossa condição de adequação a tudo isso. Porque se eu não chegar nessa condição de adequação para essa convergência, na verdade, a gente vai voltar àquele primeiro termo lá do começo da discussão. A gente vai voltar numa exclusão. Ou seja, como é que eu vou convergir se eu não adequo a essa convergência? E essa convergência, professor,